A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 31, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Amém. Ao lerem o livro de Gênesis, o que vocês percebem? Que pensamentos vocês têm tido? No passado, quando eu estava na universidade, houve uma época em que refleti bastante sobre a salvação. O que acontecia é que, nós que temos fé, nos esforçamos constantemente para obedecer à palavra. Mas eu percebia que, quanto mais tentava obedecer, mais a natureza pecaminosa que nos impede de obedecer se manifestava. Por isso, em profundo lamento eu perguntava: Quem me livrará deste corpo de morte? Como posso ser salvo deste pecado? Houve um tempo em que fiz muito essas perguntas. Em meio a isso, houve um momento decisivo que me permitiu ser restaurado e viver novamente na certeza da salvação, e foi a palavra de Gênesis. Não foi através da meditação em um único versículo, mas lendo Gênesis desde o capítulo 1, assim como estamos fazendo todas as madrugadas, que eu compreendi ao ouvir a palavra. O que compreendi foi que, embora a fraqueza, a insuficiência, o pecado e os limites intransponíveis do ser humano existam claramente, o que precede e é mais importante é a eleição de Deus, a sua orientação e a sua graça, que providencia para os seus eleitos. Nós sempre erramos e somos pecadores, e às vezes podemos odiar e enganar o próximo, cometendo pecados. Contudo, Deus jamais abandona os santos que ele escolheu, guiando-os em sua providência. E no final, ele os abençoa. Lembro-me de como essa verdade, que flui suavemente por Gênesis, foi para mim uma grande graça e emoção em meio às minhas profundas lutas e lamentos sobre a salvação. Como a palavra de Gênesis que vocês meditam diariamente chega até vocês? De certa forma, penso que pode ser um pouco cansativo, já que temas semelhantes se repetem todos os dias. No entanto, vocês sentirão a eleição, a graça e o amor de Deus, que fluem por todo o Gênesis, falando continuamente com vocês. Gênesis nos transmite constantemente a mensagem desse amor de Deus. Na passagem de hoje, também aparece essa história da graça e do amor de Deus. Na mensagem do domingo, ouvimos sobre a competição que surgiu entre o tio Labão e o sobrinho Jacó. Jacó havia feito uma escolha nessa competição que era impossível de vencer. Uma escolha fadada à derrota. Mas Deus fez com que a escolha de Jacó se tornasse uma boa escolha. Biologicamente, a probabilidade de nascerem animais malhados e salpicados era extremamente baixa, mas Deus fez com que nascessem continuamente animais malhados e salpicados, aumentando a riqueza de Jacó. Ele recompensou devidamente Jacó pelo salário que não havia recebido. Por causa disso, Jacó passou a receber olhares hostis dos filhos de Labão. Nos versículos 1 e 2 do texto, vemos uma passagem relacionada a isso. As palavras dos filhos de Labão são as seguintes: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória.
O testemunho dos filhos de Labão não parece ser apenas deles. No versículo 2, parece que Labão também pensa de forma semelhante aos seus filhos. Diz: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como dantes. Que situação absurda, não é mesmo? Jacó havia obtido os animais e a riqueza apenas através do método que ele e Labão haviam decidido juntos. Mas a família de Labão afirma que Jacó roubou os bens de Labão. Parece que eles acreditam nisso. Do ponto de vista de Jacó, deve ser uma situação realmente absurda e injusta. E ele poderia pensar: que tipo de gente é essa? Alguém entre vocês já passou por uma experiência assim? Já enfrentaram uma situação como a de Jacó? É possível que alguns já tenham passado por isso. Ao conhecer pessoas e construir relacionamentos, surpreendentemente encontramos muitos personagens assim. Há muitas pessoas que não conseguem se autoavaliar objetivamente e insistem que o outro está sempre errado, tentando interpretar tudo de forma egocêntrica. Jacó fez aquela escolha justamente para que Labão não pudesse voltar atrás em sua palavra. Mas Labão está, de fato, voltando atrás. Ele afirma que Jacó roubou seus bens. Parece uma situação sem sentido. Mas no mundo, situações assim acontecem com uma frequência surpreendente. Mesmo que enfrentemos tal situação, por favor, não a considerem estranha. Quando as pessoas são cegas pela ganância, pode ser mais tranquilo pensar: é possível que hajam assim. De qualquer forma, do ponto de vista de Jacó, ele enfrentou uma situação desconfortável, difícil e perplexa. Como Jacó deveria agir? Como deveria superar essa situação? Deus conhece toda a situação de Jacó. Por isso ele lhe apresenta um caminho para superá-la. O versículo 3 diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus diz a Jacó: Volte para a terra de seus antepassados, a terra de Canaã, onde seu pai e seu avô estiveram, e promete: Eu certamente estarei com você. Se pensarmos do ponto de vista de Jacó, é uma situação em que tanto ficar na casa de Labão, quanto sair de lá, é desconfortável. Não é verdade? Se ele continuar na casa de Labão, a família de Labão o tratará como um ladrão. Se ele sair da casa de Labão, não só Labão não o deixará ir pacificamente, mas, esquecendo o acerto de contas por 20 anos de trabalho, Jacó verá Labão tentando explorá-lo ao máximo antes de deixá-lo partir. Além disso, mesmo que Jacó tenha sucesso e volte para sua terra natal com grande riqueza, seu irmão Esaú, mais temível que Labão, o espera. Portanto, é uma situação difícil tanto para ficar quanto para sair da casa de Labão. Mas há algo pelo qual ser grato. É que Deus estará com Jacó. Ele fez uma promessa. Essa promessa também inclui o significado de que Deus protegerá, guardará e abençoará Jacó. Que grande consolo e encorajamento essa promessa deve ter sido para Jacó. No versículo 2 diz: Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Se traduzirmos este versículo de forma mais literal, próxima do original, podemos dizer: o rosto de Labão não estava com Jacó. O rosto de Labão não estava com Jacó. Mas, pessoal, no versículo 3, aparece uma expressão um tanto contrastante. O rosto de Labão não está com Jacó, mas Deus diz que certamente estará com Jacó. Em meio a uma situação difícil e complicada, onde não se sabe o que fazer, o que devemos buscar e em que devemos nos apoiar não é outra coisa, senão o rosto de Deus que está conosco, a presença de Deus, a companhia de Deus. Olhar para Deus, que não nos abandona mesmo nessa situação e cuja orientação está conosco, olhar para o rosto de Deus e confiar nele é a única solução para sair dessa situação. Jacó acredita na promessa de Deus e decide deixar a casa de Labão. Ao se preparar para partir, surge outro obstáculo: suas esposas, Raquel e Lia.
Jacó tem a responsabilidade e o dever de levar Raquel e Lia, juntamente com as outras duas concubinas, para sua terra natal. As duas concubinas provavelmente iriam se suas senhoras mandassem, mas a questão principal é: Raquel e Lia seguirão Jacó? No versículo 4 diz: Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Até agora, Lia sempre aparecia primeiro. Lia se casou primeiro e era mais velha. Mas agora, Jacó coloca Raquel abertamente na frente. É uma situação em que podemos ver que Jacó tornou seu amor e sua determinação por Raquel mais firmes. Em tal situação, será que Lia seguiria Jacó? Para piorar, Raquel e Lia não se dão bem. Do ponto de vista de Lia, poderia parecer melhor ficar com sua família e ter uma vida estável do que seguir um marido que não a ama por um caminho que ela nunca percorreu. Então, Jacó chama Raquel e Lia para convencê-las. O conteúdo dessa persuasão continua nos versículos 5 a 9. Como é essa mensagem? Jacó está contando a Raquel e Lia a história da graça de Deus. O rosto de vosso pai não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai esteve comigo. Eu servi fielmente a Labão por 20 anos, mas ele mudou meu salário inúmeras vezes. E cheguei a uma situação em que poderia não receber nada. Mas Deus impediu Labão e, mesmo através da minha escolha absurda, Deus me deu muitas bênçãos, animais e riquezas. Tudo isso foi Deus quem me deu. Com essas palavras, ele está compartilhando com Raquel e Lia a graça de Deus que ele experimentou. Ao ver esta história, lembrei-me da minha própria família. No ministério, há situações em que preciso me mudar com mais frequência do que pessoas em outras profissões, e momentos em que preciso mudar de local de trabalho. Eu mesmo contei e percebi que me mudei bastante. Depois de começar o ministério, acho que me mudei cerca de 6 vezes. E essas 6 mudanças não foram apenas de um condomínio para outro, mas foram mudanças que cruzaram cidades e estados. O importante é que, a cada vez, o processo de conversar com a família, às vezes persuadi-los, e chegar a um acordo e a um mesmo sentimento sobre a mudança é muito necessário. É absolutamente necessário. Se eu simplesmente dissesse, por este e aquele motivo, temos que ir para outro lugar, então vamos. Eles me seguiriam? Não. Não se trata de a família desobedecer à vontade de Deus. Trata-se da necessidade de um tempo e um processo para conversar, refletir e orar juntos para receber a resposta de Deus. Jacó também está passando por esse processo agora, tendo chamado suas esposas. Ele está contando a elas sobre os últimos 20 anos, como Deus agiu com ele e como o está guiando agora, confissões, histórias e testemunhos sobre a graça de Deus. Dessa forma, Jacó está compartilhando seu testemunho da graça com suas esposas, unindo seus corações e desdobrando a obra da graça de Deus. Um dos erros que cometemos com frequência é impor aos outros a resposta que recebemos de Deus. Colocando-nos no lugar de Jacó, seria como dizer: Deus me disse para voltar para minha terra natal. Portanto, vocês também têm que ir. Vamos. Se ele dissesse isso, suas esposas o seguiriam? Elas responderiam: Bem, essa é a sua história. Nós não sabemos nada sobre isso. No final, é Deus quem precisa dar graça e mover o coração de suas esposas também. Portanto, Jacó está compartilhando a história e o testemunho da graça de Deus que experimentou, conversando com elas, orando juntos e desdobrando a vontade de Deus, para que possam entrar nesta obra da graça de Deus. A verdade imutável é que Deus está no controle de nossas vidas e nos guia com graça, amor e fidelidade constantes. O que devemos fazer é compartilhar e transmitir a outros a história da graça de Deus que experimentamos, recebemos e desfrutamos, e assim desdobrar a obra da graça de Deus. Nós, que experimentamos o abraço de Deus, devemos expandir esse abraço em nossas próprias vidas. Peço sinceramente que hoje, nos caminhos que percorremos,
tenhamos a graça de desdobrar a obra da graça de Deus. Essa obra se realiza através de nossos lábios, os lábios de quem recebeu a graça, e através de nossas vidas. Peço sinceramente que todos nós sejamos plenamente usados como canais de bênção, compartilhando e transmitindo a história da graça, a história do amor de Deus, a história do Evangelho da cruz, àqueles que encontramos.